vai abençoar, a gente vai dizer. E em família eles organizaram tudo aquilo. Só que deu errado. Claro que deu errado. Quando Esaú descobriu o que aconteceu, Esaú, imagine você no lugar de Esaú. Esaú ficou furioso e diz que ele queria matar o seu irmão Jacó. E tem um versículo lá no texto que diz o seguinte, que diz que mandaram Jacó embora, falaram, olha, vai lá para a casa dos nossos parentes, se casa por lá, porque nós, e a Rebeca fala, eu não quero perder os 2 filhos no mesmo dia. Então veja o que está por trás da fala dela. A família ali poderia acabar. E era a família de onde vinha a linhagem do Messias. Correu o risco de acabar. E aí você fala, por que a Bíblia registra esse tipo de coisa? Porque quando a gente vai contarmos a história de alguém importante, a gente não conta os erros, as falhas. Ou você conta? A gente não conta. A gente conta a parte bonita. A gente conta a parte agradável, a parte gostosa de ouvir. E aí Deus vai contar a história da família do patriarca Abraão. E pede lá para o escritor contar tudo. E conta as brigas, conta os desentendimentos, conta esse momento que a família quase ia acabar. E por que ele conta? Para mostrar que esse tipo de coisa acontece no meio das famílias. Talvez você esteja passando ou já passou por um momento em que parecia que a família ia acabar. Veio uma situação que desestruturou tudo. Mas no livro de Gênesis a gente percebe que mesmo no momento em que parece que a família vai acabar, Deus entrou na história da família por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o tempo. Deus tem o seu tempo de agir também, né? Que a gente acha que às vezes Deus vai consertar uma situação, a gente acha que Deus vai consertar ali de imediato. Às vezes sim, mas às vezes não. Jacó passou a perna no irmão, a gente acha que Deus já vai aparecer no próximo capítulo e vai colocar Jacó no lugar. Aí Deus olha para nós e diz, espera, não. E olha só que coisa. Quando Jacó chegou lá diante do pai lá para roubar a bênção, o pai dele fez uma pergunta. Disse, qual é o seu nome? O pai estava desconfiado. Diz, a voz é de um filho, mas está esquisito isso. Você vem aqui perto, diz que ele passa a mão e o Jacó estava lá com as peles lá do irmão. Diz, ai, mas a voz é de um e a pele do outro? E aí ele faz uma pergunta, presta atenção nessa pergunta. Ele diz, qual é o seu nome? E o que o Jacó responde? Meu nome é Esaú. Meu nome é Esaú. Então tá bom, meu filho Esaú. Vem aqui, eu vou te abençoar, me entrega a bênção. E a gente lê o texto. Imagina que você está lendo o texto que você não conhece ainda a história na frente. Você fala, meu Deus, o que ele fez? E aí lá no capítulo seguinte, ainda Deus aparece para Jacó. Você fala, mas Deus ainda aparece para Jacó? Porque Deus tem o seu jeito de consertar o homem. Deus tem o seu jeito. Passou o tempo, Jacó foi lá, Jacó foi enganado também, ele enganou, também foi enganado pelo sogro, o sogro passou a perna nele, mas ele teve que aprender, ficou lá, plantou e colheu, ficou 20 anos, depois de 20 anos, o problema que foi plantado lá na família lá atrás, apareceu, porque Deus falou para ele lá, agora é hora de você voltar. Só que para ele voltar, ele ia ter que se deparar com quem? Com Esaú. Olha o problema lá de 20 anos atrás. Sabe que nas nossas famílias às vezes tem uns problemas que vêm de anos, de décadas. E às vezes o problema reaparece lá. E aí o que aconteceu com Jacó? Jacó ele armou uma estratégia para se encontrar com o irmão, mandou animais lá de presente. E aí ele mandou os animais à frente. E aí a resposta que veio é o seguinte: o seu irmão está vindo ao seu encontro. Que maravilha, com 400 homens. Ele disse, meu Deus, ele vai vir para me exterminar. E aí diz que foi a hora que Jacó deixou sua família à parte e ele sozinho se encontrou com Deus. Diz que ele lutou. E ele, no começo ele não percebeu que era Deus. Porque lá no texto diz, no começo do texto diz que
que ele lutou com um homem. Depois no meio do texto diz que ele lutou com um anjo. E no final da história ele diz, eu lutei com o próprio Deus. Ele foi percebendo que era Deus, que ele estava em uma luta ali com Deus, sem perceber. E olha o que o anjo perguntou para ele. Depois de ele passar a noite toda, porque lá atrás ele que quis coordenar o jeito de ser abençoado. Agora aqui ele não tinha como coordenar nada. Ele precisava de uma bênção e ele não tinha poder nenhum para determinar como que a bênção ia ser. Ele estava lutando para conseguir a bênção que ele precisava. E sabe o que o anjo perguntou para ele? Qual é o seu nome? A mesma pergunta lá de 20 anos atrás. Só que diante do pai dele, ele mentiu. Ele disse, meu nome é Esaú. Mas quando Deus perguntou para ele qual é o seu nome, não teve jeito. Não podia falar para Deus, eu sou Esaú. Ele falou, eu sou Jacó. Ele diz, você é Jacó mesmo. Você é o segurador de calcanhar. Você é aquele que passou a perna no seu irmão. Mas agora o seu nome será outro. Você será Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E aí o Jacó podia ficar aí orgulhoso, né? Diz, olha, eu lutei com Deus, consegui a bênção. Mas para ele não ficar orgulhoso, diz que o anjo tocou na coxa dele. E ele saiu lá mancando. Quando Jacó ficar se imaginando, eu tive encontro com Deus. Ele ia olhar para a perna dele mancando e falar, eu tive encontro com Deus, mas não sou tudo isso que eu estou pensando, não. Deus deixou um espinho, tinha o espinho da carne de Paulo e tinha a coxa tocada de Jacó. Para Jacó se lembrar de que ele dependia de Deus. O que eu estou falando com tudo isso? Que foi uma situação que quase acabou com a família lá atrás. Mas Deus interviu. Demorou 20 anos. Mas foi 20 anos o tempo necessário para Deus corrigir o coração de Jacó. Tem situação, meu irmão, na minha família, na sua família, que talvez não seja resolvida de uma hora para outra, sabe? Às vezes a gente acha que vai ser rápido. Às vezes a gente gostaria tanto que a pessoa viesse no culto, levantasse a mão e fosse liberta, acabasse tudo. Mas às vezes é igual Jacó. Às vezes vão ser anos e anos em que Deus vai trabalhando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Mas chega uma hora que Deus próprio chega lá e pergunta qual que é o seu nome. E aí ele não vai poder mentir, ele vai ter que admitir quem ele é. Para ser abençoado não nos termos dele, mas para ser abençoado nos termos de Deus. E essa é uma história que é contada no meio da família. No meio da família. E é interessante a gente olhar para essa família de Jacó. Como que Deus foi trabalhando ali no meio. Porque a família passa pelos bons momentos. E a família passa também pelos maus momentos. Mas quando eu penso nessa história, irmãos, essa questão de existir em diferentes tempos. E que cada um de nós aqui vive o seu tempo. A minha realidade nesse momento não é a mesma realidade que você está vivendo. Cada um de nós vive numa realidade, numa época da vida. Às vezes dentro da nossa família, vai ter membros da família que estão passando também por diferentes momentos. E cabe a nós, na nossa família, porque a família é o lugar que Deus preparou para que um possa ajudar o outro, entender o tempo que o outro está passando. E você fala, mas a gente vive na mesma casa. O que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes é muito fácil para nós julgar a atitude do outro com base naquilo que a gente vive. E a gente que é pai, a gente corre muito esse risco de julgar o que o filho está fazendo com base na nossa perspectiva. E às vezes o filho vem contar alguma coisa e você fala, isso é besteira. É besteira para você, mas às vezes para ele pode ser a coisa mais importante da vida dele naquele momento, porque o tempo da vida dele é diferente do seu tempo. E do mesmo jeito que Jesus, que ia ressuscitar Lázaro, entrou lá no tempo da família de Lázaro e chorou junto com eles, às vezes na nossa família a gente tem que entrar lá no tempo do outro e entender o que o outro está passando. Que às vezes para nós pode ser uma coisa simples, mas para ele é um problema enorme, uma coisa gigante. E
sentar lá e falar, olha, vamos entender o que está acontecendo? Me explica aqui o que está acontecendo. É entender o que o outro está passando. E eu estou falando aqui do pai entender o filho, e também o contrário. Às vezes é o filho entender o pai. Porque às vezes o jovem, ele é tão independente, e ele está cheio de ânimo, cheio de vida, cheio de vigor. E às vezes o jovem pode olhar para o seu pai, para o seu avô, e achar que as preocupações dele também pouco importam. Ele está num tempo diferente do seu. O que você está vivendo aqui, ele já passou. As preocupações dele são outras. E é essa preocupação que a gente tem de se colocar no lugar do outro, lá da nossa família, e tentar entender o que ele está passando, para poder ajudar, para poder dar o suporte. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira opinião que a gente quer ouvir ao nosso favor é a opinião de alguém da nossa família, não é verdade? Às vezes a gente tem um elogio de alguém da igreja, às vezes a gente tem um elogio do pastor, a gente tem um elogio. Família é algo tão importante para Deus, irmãos, que Deus, quando quis trazer o seu filho ao mundo, escolheu uma família para Jesus nascer. Você não concorda comigo que Jesus ele poderia ter vindo ao mundo do jeito que veio Adão? Sim. Adão não teve pai e mãe, né? Adão não teve família. Primeiro que nasceu adulto. Jesus ele não poderia ter aparecido do nada, já adulto, com 30 anos de idade, pregando e tal. E alguém perguntar de onde veio, ele disse, só veio. Não precisava ter explicação. Apareceu. Podia? Mas Deus falou o seguinte, não, eu quero que meu filho nasça em uma família. E sabe que às vezes a gente não valoriza as crianças, né? Como que Deus valorizou as crianças? Que Ele fez com que o filho dele viesse e nascesse como uma criança. Jesus passou por todas as fases que uma criança passa. Você que tem filho pequeno, é aquela dificuldade, né? De ficar acordado à noite. Já passei por isso. Trocar fralda, e aquela coisa. Eita. Maria e José passaram por isso também. E era o filho de Deus, a criança que estava chorando de madrugada. Era o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus. Deus valoriza tanto a família que Ele preparou uma família para o Filho dele quando estava aqui na terra. E escolheu uma mãe e um pai. Olha, Maria, uma mulher extremamente corajosa. Porque imagina o que era para Maria aparecer grávida antes do casamento. Numa época em que José, que era noivo, podia entregá-la para ser apedrejada. E o anjo falou, eu estou te chamando. Qual foi o ministério de Maria? Preguei isso. Esse domingo eu preguei isso numa igreja. Falei, qual foi o ministério que Deus deu para Maria? Maria pregou? Maria ensinou? Maria pastoreou uma igreja? Não, qual foi o ministério que Deus deu para Maria? Ser mãe. Ser mãe. Deus falou, o que é que eu preciso? O que o senhor quer? O anjo apareceu para Maria, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você seja mãe. Esse é o ministério que eu te dei. Se você ser mãe, você vai cumprir o meu propósito. E José, para que Deus chamou José? Chamou José para ser pastor? Não, chamou José para ser pai. Qual o ministério de José? Ser pai. E olha a coragem também de José. Quando o anjo apareceu para José, porque José também era uma pessoa assim, de muito caráter, né? Porque ele tinha o direito de entregar Maria para ser apedrejada quando descobriu que Maria estava grávida. Mas aí Deus interviu, apareceu lá em sonhos, diz, não tema receber Maria como sua mulher, porque o que está nela foi gerado do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! E eu, o que eu faço no meio disso? Mas você vai ser o pai. Você é o pai. Você que vai defender Maria, você que vai defender o menino. E aí sabe o que José falou? José disse, eu topo, eu quero, ele vai ser o meu filho quando eu estiver aqui na terra. E é tão bonito, irmão, porque a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 1, que assim, em termos técnicos, Jesus não era filho de José.
termos técnicos, não era. Você acha que José olhava para Jesus e dizia: você não é meu filho? Você acha que Jesus olhava para José e falava: você não é meu pai? Não. Lucas capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: que Jesus era, como se cuidava, filho de José. Não era o filho no sentido biológico, mas Jesus considerava para todos os efeitos José como seu pai, e José considerava para todos os efeitos Jesus como seu filho. Quando quiseram matar todas as crianças, José teve que mudar. José ele podia ter raciocinado da seguinte forma: olha só que coisa que eu fui arrumar, eu podia estar com a minha carpintaria, indo bem lá em Nazaré, agora Deus me deu um filho, e antes nem até de casado eu era, e olha a situação, agora eu vou ter que mudar lá para o Egito, vou ter que refazer a minha vida toda. Você sabe que tem gente que fala isso da família? Você sabe que tem gente que chega para os filhos, para a mulher, e fala: se não fosse vocês, a minha vida ia ser diferente. José podia ter feito isso, né? É mesmo? José falou: não, é para ir para o Egito. Eu vou para o Egito, Senhor, e só volto de lá quando o Senhor mandar. E ele assumiu, ele foi o pai de Jesus. Irmão, você que é pai, Deus te chamou para ser um pai igual José, que assuma, que defenda a família. Você que é mãe, minha irmã, Deus te chamou para ser uma mãe igual Maria, que cuide ali da criança, que assuma todos os riscos para que o propósito de Deus se cumpra na vida do seu filho. Que a gente vive. E eu lembro que esse texto de Eclesiastes capítulo 3, eu refleti muito sobre ele quando começou a pandemia, porque aqui ele diz que tem tempo para várias coisas. E tem um versículo aqui, que vai ser falado aqui no decorrer do mês, que fala que tem um tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. E eu li esse texto, e talvez você lesse esse texto e imaginaria: o que é o tempo de se afastar de abraçar? A falta de educação, né? Deixar de se abraçar. E aí a Eclesiastes diz que tem um tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. É claro que Salomão não estava pensando em pandemia quando ele escreveu esse texto, mas essa expressão se cumpriu exatamente lá em março de 2020. A gente viveu o tempo que era o tempo de se afastar de abraçar, literalmente. Não podia abraçar. E por quê? Porque você não amava? Não. Olha que coisa esquisita. Você não podia abraçar justamente porque você amava a pessoa. Você amava tanto a pessoa que você não abraçava ela. Foi uma inversão total das coisas. Porque se você abraçasse alguém, era sinal que você não amava a pessoa. Que coisa louca, coisa que não aconteceu isso. E aqui é o Salomão falando que a gente tem que saber viver o tempo. No tempo que era para não abraçar, a gente não devia abraçar. E vice-versa. Era o tempo de usar máscara, a gente usa máscara. O tempo que não é mais. Cada coisa tinha o seu tempo, dentro daquele período todo que a gente estava vivendo. E era o tempo de afastar-se e de abraçar. E no livreto aqui, o escritor ele destaca algumas coisas muito importantes. Porque quando veio a pandemia, foi um período em que a gente teve que ficar mais próximo da família. E teve gente que quando se aproximou da família, viu que estava ruim e queria ficar longe da família. Porque a pandemia parece que trouxe à tona aquilo que já acontecia, mas assim, você teve que ficar fechado dentro de casa com a mesma pessoa o dia todo. Se você não se dava bem com a pessoa, imagina, irmão, ficar fechado dentro de casa com a pessoa que você não gosta o dia todo. Mas por outro lado, se você gostava da pessoa que você estava fechado em casa o dia todo, que maravilha, que bênção. Na pandemia teve família que se fortaleceu mais ainda, e teve família que os problemas apareceram ali, que a gente teve que cultivar esses laços. E uma coisa que aconteceu, e essa foi a primeira preocupação nossa: como que a gente vai cultuar? E aquela coisa, será que a igreja vai resistir? E aí Deus mostrou para nós, né, que a igreja existe indistintamente, mesmo que a gente chegou num momento que não podia vir para o templo, mas a igreja não acabou. A igreja ficou reunida. E lá no quintal aconteceu uma coisa tão interessante. Lá no quintal tem
pense lá, são 4 casas lá no quintal. E aí a gente começou a pandemia, a gente falou, vamos fazer um culto aqui, culto do quintal. Ganhou o nome, culto do quintal. E aí a gente decidiu lá que todo dia a gente ia fazer um culto rápido lá. E a gente era ingênuo, todos nós éramos ingênuos. A gente falou, vamos fazer, vai durar uns 15 dias esse negócio aí, né? A gente fez uns 15 dias de culto. Vamos ler os salmos, tem bastante salmo, não vai dar conta dos salmos. E a gente ia, todo dia a gente lia um salmo e conversava um pouco sobre o salmo. Foi a vez na vida, o tempo que eu mais preguei na vida. A gente pregou, passou. Eu e meu cunhado, a gente ia pregando, pastor Deus, pregando sobre os salmos. E aí foi um dia. Quando a gente viu, acabou os salmos. A gente passou pelos 150 salmos, e a pandemia não acabava. E a gente foi fazendo aqueles cultos. E aí quando eu estava lendo aqui sobre o culto doméstico, eu estava lembrando desses cultos. Que não era aquele culto na igreja, não tinha os instrumentos musicais, mas Deus estava presente lá, do mesmo jeito como estava presente aqui na igreja. Sabe por quê? Que a gente aprendeu o seguinte, irmão, que a gente às vezes faz uma separação entre o que é o ministério e o que é a família, entre o que é a igreja e o que é a família. E às vezes a gente fala, agora é as coisas da igreja, agora é as coisas da família. E não, uma coisa tem que estar intercalada, ligada junto com a outra, porque o mesmo Deus que recebe a nossa